Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre trabalhos aqui em Portugal. Muita gente me pergunta, gente, eu não sei o que está acontecendo, que cada vez mais aumenta o número de pessoas, né, de colegas, amigos de colegas, ou amigo dos meus amigos, enfim, muita gente me procurando para poder saber, né, como que é a vida aqui. Aí eu indico o meu canal, que eu gravei o início, né, como é que vocês podem, quem vai vir como turista, pode vir de uma maneira mais preparada. E aí, a segunda coisa que as pessoas mais perguntam é sobre trabalho, sobre emprego. Então, gente, como eu sempre falo, eu vou falar a minha versão, a minha realidade. Vocês também precisam pesquisar, né? Tem muitos canais no YouTube que falam sobre, muitos perfis no Instagram. A gente só precisa ter cuidado, né? Muita gente fala pra mim, não, Ana, mas eu quero saber de alguém que eu conheça porque eu quero ver a realidade. Realmente, principalmente no Instagram, né? Tudo é muito bonito, tudo é muito perfeito. Então a gente precisa ter cuidado com o que as pessoas publicam pra gente não achar que é tudo mil maravilhas. Tá, gente? Eu vou fazer 3 anos agora em junho aqui em Portugal. E eu posso dizer pra vocês que o meu maior desafio desde que eu cheguei aqui foi trabalho. E eu digo isso porque eu tive 3 trabalhos só no Brasil, né? Comecei a minha vida trabalhando numa multinacional, entrei como estagiária, depois lá eu passei para o RH, então fiquei 5 anos nessa empresa. Depois eu passei para uma outra empresa de automação, eu trabalhava no RH e trabalhei 9 anos nessa outra empresa. Empresa foram 2, trabalho foram 3, por quê? Porque depois eu abri o meu consultório, né? Como vocês sabem, eu sou psicóloga. Então eu tinha o meu consultório, eu também já prestei serviços para outras clínicas e tinha o meu consultório. Então, para quem veio de uma realidade de sempre ter trabalho administrativo, né, trabalho em escritório, trabalhar aqui para mim foi um desafio muito grande. Eu não fujo de trabalho, gente. E eu vim assim super disposta a trabalhar com outras coisas e com qualquer coisa. Só que uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente vivenciar isso na prática, né? Quem me conhece sabe que eu sou baixinha. Eu falo que eu trabalhando sentada lá no Brasil, eu já tinha problema de coluna, no frio, lá no Rio de Janeiro, olha que nem faz muito frio, mas minha coluna travava, às vezes eu já tive que fazer fisioterapia, eu já fiz RPG, eu já fiz pilates. Eu lembro que uma vez meu marido teve que me buscar no meio do trabalho. Lá, quando eu trabalhava nessa outra empresa, eu trabalhava na RH, eu fui escovar o dente e travou assim minha coluna. E eles pediram um Uber, o Uber me deixou lá no Recreio dos Bandeirantes. E o Júnior teve que ir lá de carro me buscar para ir direto pro hospital. Então, assim, só para vocês entenderem, né? Se uma pessoa que já tinha problema de coluna trabalhando confortavelmente. Então, eu cheguei aqui em Portugal, gente, e eu tive 7 empregos, 7 firmas. Fora os outros empregos que eu tive que não foi registrado. Outra coisa, gente, aqui não se diz registro, se diz registro. Enfim. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive que esperar um pouco, né? Porque eu cheguei nas férias de junho e as férias de verão aqui são 3 meses. Aquelas férias grandes que a gente tem lá no Brasil, aqui é no meio do ano, né? Que as crianças têm. Então, o Caleb, por exemplo, ele vai estudar agora até junho e depois eles ficam de férias finalzinho de junho, julho, agosto e setembro. Normalmente as aulas voltam depois do dia 16, segunda quinzena de setembro. Então eu cheguei aqui em junho, mas eu tive que ficar esperando, né? O Júnior logo arrumou um trabalho. Aqui tem muito trabalho, tá, gente? Muita oportunidade em fábricas, tem muitas zonas industriais. Toda cidade aqui tem a sua zona industrial. Estou falando aqui de Aveiro e estou falando também mais do norte de Portugal. Eu sei que lá, por exemplo, para Lisboa, para esses lugares, a demanda de trabalho também é muita, mas é outra. É mais turismo, restauração, comércio, né, vendas. Então tem trabalho. Aqui, gente, qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo para vocês verem onde a gente vai ter uma plaquinha precisa-se de funcionário, em restaurante, café. Gente, a rotatividade nas fábricas, nos trabalhos aqui é muito. Eu nem queria trabalhar com RH aqui, porque eu vou falar para vocês, é um desafio muito grande, porque é uma rotatividade, os RHs têm sempre que estar contratando muita gente. E aí,
eu vou falar pra vocês um pouco da minha experiência. Então, depois que o Caleb foi pra escola, né, eu fiquei alguns meses sem procurar trabalho, até porque eu costumo brincar, gente, que o seu Madruga aqui tava ferrado, porque aqui você sai pra procurar trabalho e você encontra. Então, eu fiquei esse tempo sem procurar trabalho. E quando o Caleb foi pra escola, eu fui numa fábrica, fiz uma ficha e me chamaram. Isso quando eu morava em outra cidade. E era pra trabalhar na limpeza. Gente, isso é muito importante, tá? Eu digo que morar fora, não turistar, deveria ser uma experiência para todo mundo, porque a gente aprende, a gente cresce, a gente rala, a gente sofre muito, mas a gente cresce. E não existe isso, porque eu sou psicóloga e vou trabalhar com limpeza. Lembrando que a nossa formação só vale para o nosso país e os países que o Brasil tem acordo, né? Não era o caso de Portugal. Então, eu cheguei aqui, eu não era uma psicóloga, eu cheguei aqui, eu tinha um ensino médio, porque eu fiz a minha equivalência aqui. Isso eu posso falar num outro momento. Você também tem que fazer a equivalência do teu ensino médio aqui, que é o secundário. Então, eu fui trabalhar numa firma, numa fábrica, na área da limpeza. E eu fui contratada para, como é que eles falam? Agregar a equipa, que se diz equipa. Só que eu morro de rir até hoje, né? Equipa eram 2 pessoas, eu e a outra menina. E eu trabalhei lá 3 dias, gente, era muito pesado o serviço, sabe? A fábrica toda era só pra nós 2 limparmos, mas era muito serviço mesmo, muito cansativo. Eu nem dirigia na época, mas eu dirigia um carrinho que ele ia limpando, né? A fábrica era de frango, tinha um cheiro forte, então ia limpando assim aquelas águas que caem. Enfim, foram 3 dias só, eu fiz minha cartinha, pedi minha demissão, tchau. Falei, não, isso não dá pra mim. Depois eu fui trabalhar como vendedora porta a porta. Lá, pra quem é do Rio de Janeiro, não tem aquele negócio chip da TIM, da Oi, da Vivo, mais ou menos isso. Mas não era chip, eu vendia plano de internet, televisão e telefone. E isso foi antes da pandemia. E era literalmente porta a porta. A gente tinha uma equipa, né? O nosso chefe levava a gente para uns lugares, que aqui eles chamam de sítio, para os sítios. E a gente tinha que bater as portas e oferecer aquele serviço para as pessoas. Eu trabalhei 1 mês nesse lugar. A empresa era muito boa, organizada. A gente fazia um treinamento motivacional sempre antes de ir e tal. Mas o trabalho não era fácil, gente. Ficar batendo nas portas das pessoas é uma coisa muito chata, muito constrangedora. Eu nem sei se agora ainda funciona isso, né? Por causa da pandemia, essa coisa das pessoas ficarem mais batendo na porta de outras, que não existe mais. Eu trabalhei 1 mês. Pedi demissão, até porque aqui em Portugal chove muito, então a gente tinha que bater na porta dos outros na chuva, no frio. Era um trabalho de meio período, eu entrava de 3 às 9. Só que, tipo, 9 horas da noite no verão, tá claro. No inverno, não. No inverno, 6 horas já tá super escuro. Então, não havia hipótese. Eu também pedi demissão desse trabalho. E conciliou também de eu pedir demissão e me mudar de cidade. Foi quando eu vim morar em Albergaria. Então, mesmo que eu quisesse continuar no outro trabalho, não dava, porque eu me mudei de cidade. E aqui, gente, uma outra coisa muito importante, eu falo pra todo mundo que pretende vir morar, venha habilitado. Quem não tem habilitação aqui em Portugal, e eu estou generalizando sim, até porque, assim, Porto, Lisboa, tem transporte farto, sim. Mas também no Porto e em Lisboa, os aluguéis são caríssimos. E eu falo que Portugal não é só Porto e Lisboa. Tipo, eu amo Porto e Lisboa para passear, não para morar. O custo de vida nesses lugares é muito alto, muito caro. E quem mora lá são pessoas realmente com condições financeiras. E a gente aqui vive tão bem quanto as pessoas que moram lá, pagando menos aluguel, mas tendo acesso às mesmas coisas que aquelas pessoas. Então, gente, tem que ter carteira de motorista. Eu não tinha, né? Então, aí eu tive que pedir demissão, mas de qualquer forma eu já ia sair. E nessa cidade eu fiz processo para trabalhar no supermercado, até fui aprovada e tudo. Era part-time também, gente. Part-time é meio período, mas aí não rolou. E aí eu me candidatei para trabalhar numa padaria, que aqui eles chamam de pastelaria, que não vende pastel, tá? Gente, eu trabalhei também 1 mês nessa padaria. E eu vou falar pra vocês, muito pesado. O serviço era muito pesado. Gente, pelo menos pra mim, tá? Eu tenho 1,51 m, eu sou toda baixinha, pequenininha. Então, eu não tenho uma força física e estrutural de uma pessoa maior. E ainda mais a gente que chega novo no lugar, ninguém queria me ensinar o serviço. Aqui é muito assim, sabe? Você é jogado aos leões.
E aí, o que eles deixavam para eu fazer? Lavar a louça, as cerâmicas. E, na verdade, não era eu que lavava, era uma máquina. Mas eu tinha que passar, né, um sabãozinho, assim, uma água, colocar numa caixa de plástico para colocar dentro da lavadeira. Lavadora? A máquina de lavar louças. Colocar dentro da máquina de lavar louças. Gente, e aquele movimento de toda hora ficar fazendo assim, porque era muita louça, me deu uma dor tão insuportável aqui, gente. Mas uma dor que, caraca, eu não me lembro na minha vida de ter sentido aquela dor. Parece que inflamou alguma coisa, gente, doeu tanto, tanto, tanto. E isso foi um mês que eu trabalhei na padaria. Os 15 primeiros dias foram de muita dor. Eu lembro que eu tomei um monte de remédio, não adiantou. Eu fui num homem ali que vendia tipo um doutorzinho, e ele aplicava a massagem, ele fez a massagem, falou que eu tava cheio de ponto, de nó, não melhorou. Aí eu fui na farmácia, comprei uns remédios, foi até com Costa, um farmacêutico aqui, que a gente gostava muito dele, que infelizmente ele faleceu por Covid. Por fim, um dia eu falei pra ele que não tava resolvendo nada, ele falou assim, bom, então... Ah, lembrei. Gente, lá na farmácia eu tomava injeção, eu tomei injeção de Voltaren 3 dias aqui na Nádega e mesmo assim não passou. Foi quando ele me deu, gente, uma caixa de Tramol. Gente, vocês sabem o que é Tramol? É tipo morfina, é um remédio para dor aguda. Então, assim, para vocês entenderem. E foi aquilo que fez melhorar a minha dor. Mas não é que aquilo melhora a dor. Aquilo, esse remédio, ele manda uma mensagem pro teu cérebro ignorar a dor. Então, assim, o negócio continuou lá. Uma dor maldita, gente. E aí, né, perto de fazer os 30 dias, eu até aprendi, né, porque eu sou meio assim desenrascada, então eu aprendi a tirar pedido, era tudo eletrônico, sabe, gente? Os pedidos eram eletrônicos, o caixa tudo eletrônico. Eu consegui até fazer, mas eu pedi demissão, até porque também era, assim, muito pesado. Uma semana eu trabalhava de manhã e outra semana eu trabalhava de tarde, lá eram 8 horas. Na semana que eu trabalhava de manhã, beleza, eu tinha hora pra sair. Na semana que eu trabalhava de tarde, não tinha hora pra sair. Porque a padaria fecha, mas a gente todo dia tinha que limpar, fazer aquilo tudo. E era muito estresse e também não valia a pena, então também pedi demissão. Gente, eu tinha essa facilidade de pedir demissão a qualquer hora, porque como eu falei pra vocês, eu já vim com documento. Eu não precisava de contrato para me legalizar no país, porque o que acontece também aqui é que às vezes as pessoas engolem muito sapo porque elas precisam do contrato para poder se legalizar, tá? Não era o meu caso, então eu me emputecia e eu saía. Não foi fácil, não. Depois que eu saí da padaria, eu fui... Se eu não me engano, gente, porque foram tantos empregos, eu trabalhei também outros 3 dias numa fábrica de madeira, de móveis. Gente, eu ia e voltava de carona, não era longe da minha casa, era coisa de 10 minutos de carro, mas que não dá, não tinha hipótese de ir a pé. E eu lembro também que era uma fábrica, gente, com um trabalho muito pesado, fazia móveis de madeira para mandar para a França. E 90% da produção das pessoas eram mulheres. Gente, mas o serviço muito pesado. Olha, se tem uma coisa que nós mulheres nunca vamos ser igual as mulheres portuguesas, elas são muito fortes. E forte mesmo, sabe, gente? Eu não tô menosprezando a gente e nem só exaltando elas, mas eu acho que é cultural e estrutural. Não adianta, nós não vamos ser igual a elas. Gente, e elas pegavam peso, sabe? Umas madeiras pesadas. E eu me lembro que no 3º dia, o engenheiro mandou eu levantar uma madeira, um pedaço. Eu até tentei, gente, mas eu não saía do lugar. E eu fui falar pra ele que eu não conseguia. Ele foi e mostrou uma menina bem magrinha. Ele falou assim, ela consegue. Eu falei, mas eu não sou ela. Gente, minha vontade era na hora do almoço mesmo, meter o pé de lá. Só que como eu dependia de carona, né? Eu esperei até o final do dia e falei, não volto nunca mais aqui. Beleza. Trabalhei 3 dias lá. Uma outra fábrica que eu trabalhei, que aí eu vou falar pra vocês, que em quesito de segurança do trabalho, organização, recursos humanos, até serviço psicológico eles oferecem. Essa foi a melhor fábrica que eu trabalhei aqui, que inclusive é a fábrica que meu marido trabalha atualmente. Meu marido já tá lá tem mais de 1 ano. A Groi, que é uma multinacional, foi a fábrica que eu trabalhei que eu achei melhor no quesito organização, tudo. É uma multinacional, como eu já disse.
E ela me fazia muito lembrar a Gerdau. Tipo, a Gerdau foi a primeira empresa que eu trabalhei na vida, né? Foi uma empresa muito boa, uma empresa que eu amava trabalhar. E eu achava que eu nunca mais ia pisar num ambiente como a Gerdau. E essa empresa aqui, ela era muito parecida. Então, assim, a empresa tinha treinamento, tinha integração dos funcionários, sabe? Eles dão formação o tempo inteiro, tem serviço médico, eles faziam avaliação de desempenho da gente, tinha conversa, tinha o diálogo de segurança. A gente fazia uma ginástica laboral antes de começar o serviço. Então, você vê por aí, né? Não é aquela empresa que só pensa em produção. É claro, tinha que produzir tudo aquilo, mas eu gostei muito, tanto que eu tenho contato até hoje com a minha time líder, das pessoas. E mesmo eu não tendo ficado lá, eu trabalhei lá 4 meses, se eu não me engano, eu também pedi demissão. Mesmo eu não tendo ficado lá, gente, eu sempre indico essa empresa para as pessoas. E agora, né, para quem tá chegando agora, tá até mais fácil, porque eles estão contratando só com a manifestação de interesse. Antes tinha que estar legalizado. Mas por que eu sempre indico? Porque é uma empresa que preza todas essas coisas que eu falei pra vocês, sabe? É uma empresa boa. Tem até o vídeo aqui da Cris Abrantes, que é uma colega minha que eu conheci lá, que também trabalha lá há bastante tempo. A Cris já tá efetiva. Enfim, então essa empresa, ela é boa de trabalhar, mas eu só trabalhei lá 4 meses, porque lembra que eu falei pra vocês que eu sou toda ruim.com.pt? O movimento é muito repetitivo. Mesmo lá, vamos supor que a gente trabalhava 7 horas de trabalho, a gente fazia 3 horas numa posição e 3 horas em outra para não dar lesão por esforço repetitivo. Mas eu tive tendinite. Eu já tenho, né? Mas só que lá aflorou e eu fiquei com o braço muito inchado, o pulso muito inchado de tendinite. E aí fui pra médica aqui. A minha médica de família me deu 7 dias para ficar em casa. Me passou um monte de remédio, um monte de exame. Os remédios também atacaram meu estômago. E depois de 7 dias eu voltei no médico do trabalho, o médico falou que eu não tinha condições de voltar a trabalhar daquele jeito. Enfim, das duas, uma. Eu trabalhava toda ferrada mesmo, e ia ter que acabar operando, ou eles tinham que me trocar de setor. Só que todos os trabalhos lá, meio que você faz muito movimento. E não tinha vaga em outros setores, então eu resolvi pedir demissão. Mas sempre indiquei pessoas para ir para lá, tanto que depois que eu saí, um monte de gente que eu indiquei foi e tá lá até hoje. Uma delas é o meu marido. Depois que eu trabalhei nessa firma, eu fui trabalhar numa firma de limpeza. Gente, e essa firma de limpeza presta serviços para a Câmara, né? Quando eu digo Câmara, todos os órgãos que a Câmara controla. As piscinas municipais, os estádios, os pavilhões, que é onde tem ginástica. Aqui no pavilhão tem futsal, tem handball, que é que eles não pronunciam o R do H. É tudo isso. Essa firma, vou falar para vocês, que foi também um serviço mais leve, tá? A melhor firma, a melhor empresa foi a multinacional, de organização de tudo. E de serviço mais tranquilo, para mim, foi essa firma de limpeza. Porque a limpeza daqui não é aquela limpeza que tu se mata, não. É mais uma conservação. Não era ruim. Só que o trabalho era meio período também, né? Part-time, então ganha-se menos. E também eu entrei aqui na minha cidade 1 mês para substituir férias. Então eu fazia tudo na minha motinho elétrica, na época eu não dirigia. E depois eles me mandaram para uma outra cidade. E aí também não deu para ficar por causa da questão do transporte. Como eu falo para vocês, tem que ter transporte. Será que essa foi a... Ah, não, aí lembrei. Aí depois dessa firma, que foi o meu último trabalho aqui de firma, assim, foi num lar de idosos. Aqui tem muito serviço para cuidador de idosos, tá? Muito. Eu não tinha experiência como cuidadora, né? Minha experiência no Brasil como no lar de idosos era sempre de voluntariado. Eu sempre fiz trabalho voluntários nos asilos, então era só isso. Mas eu gosto de idosos, né? E aprendi, gente, não tem... Olha, eu só me lembrava da minha mãe, porque assim... Minha mãe era viva, né, gente? Ela ainda falava, Luana, quem te viu, quem te vê. Realmente, vim pra outro país, a gente cresce muito, gente. Eu já limpei sanita, que é vaso sanitário com muito cocô, sabe? Quando eu trabalhava no lar dos idosos, eu fazia de tudo. Desde acordar o idoso, tirar da cama, colocar na cadeira de banho, dar banho, vestir... levar para evacuar depois do almoço, limpar as necessidades dos idosos... dei alimentos, aprendi, né, através de sonda, porque nem todo mundo come pela boca.
cortava as unhas, dava banho, botava pra dormir, dava janta. Então eu aprendi a fazer de tudo. E sem contar que nesse lar que eu trabalhei, a gente fazia de tudo mesmo, porque ela não tinha funcionário de limpeza. A gente ainda tinha que limpar o pó, lavar os banheiros. Era aquela exploração. Enfim, eu não vou nem falar o nome do lugar. Mas, e por que eu aceitei esse trabalho? Esse trabalho também, gente, é mais um que muita gente que não tem documento aceita, porque eles dão contrato, eles não querem nem saber se você tem experiência ou não. Mas eu fiquei, gente, lá eu até fiquei, acho que foi o trabalho que eu fiquei mais tempo. Ah, não, acho que lá e na limpeza eu fiquei 6 meses. Eu fiquei bastante tempo, gente, porque eu já tava cansada, sabe? De toda hora ficar trocando de emprego. E também lá eu trabalhava 4 dias e folgava 4. Então eu via vantagem em ficar 4 dias em casa, porque na época eu estava estudando para o meu mestrado. Só que depois acabou que eu saí, né? Aconteceu esse monte de coisa, que a minha mãe morreu. Antes da minha mãe morrer, eu entrei de baixa médica. Então, enfim, paralelo a esse processo, eu ter entrado no lar para trabalhar, eu tinha dado entrada na equivalência do meu diploma em psicologia. E bem depois, né, minha mãe já tinha falecido, saiu o meu diploma, foi reconhecido aqui pela Universidade do Minho, e eu consegui, né, provar minha experiência junto à Ordem dos Psicólogos em Portugal. E aí foi quando eu pedi também demissão desse lar. Eu estava afastada, mas eu fui lá, fiz a minha carta de demissão para então agora trabalhar na minha área. Mas vocês perceberam que foi aí uma longa jornada, que eu nunca deixei de trabalhar? Paralelo, gente, eu trabalhei muitas vezes como faxineira por conta própria na casa das pessoas. Eu cobrava 5, 6 euros por hora. Eu também já trabalhei como Uber Eats, né? Que aí vocês sabem o que é Uber Eats. Eu também já trabalhei no Lava Jato, que meu marido trabalhava. Eu ia às vezes lá fazer extra, ajudar lá cobrando as pessoas ou limpando o carro. E eu também já trabalhei com uma senhora que ela tem uma firma de limpeza e ela me chamava para fazer serviços esporádicos, eu trabalhava. E em setembro do ano passado eu consegui entrar para a Ordem dos Psicólogos aqui em Portugal. E em novembro eu fiz o processo seletivo e em dezembro eu entrei para o SNS, né, o Serviço Nacional de Saúde aqui de Portugal, que equivale ao SUS aí do Brasil, na linha da Covid. Então eu desde dezembro passei a trabalhar como psicóloga remota. Só que eu tenho um contrato, mas é recibo verde, eu só recebo se eu trabalhar. E paralelo a isso, eu continuo fazendo os meus atendimentos que eu já fazia. E tenho um consultório também agora presencial, tenho eu e uma outra sócia, né, brasileira, lá no centro de Aveiro. Inclusive, eu tô terminando de gravar esse vídeo e vou começar agora os meus atendimentos, porque quarta e quinta é o dia que eu atendo aqui na minha casa, no meu escritóriozinho que eu fiz online, e sexta-feira eu tô presencial, e normalmente segunda e terça-feira eu tô no SNS, que é aqui de casa também atendendo, é tipo telefone, mas não é telefone, é uma linha pelo computador, e eu me identifico como uma profissional do Serviço Nacional de Saúde. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que quem quer vir pra cá, o médico do Brasil não é médico aqui. O enfermeiro do Brasil não é enfermeiro aqui. Salva, né, raro algumas profissões como direito, algumas engenharias. Que eu saiba, direito e engenharia, que não precisa fazer equivalência aqui. Mas as demais profissões tem que fazer uma equivalência aqui, eu tenho que estudar mais horas. Eu tenho aqui amigos que estão fazendo a equivalência de enfermagem e está tendo que estudar quase 2.000 horas. O dentista que eu vou é um dentista brasileiro e ele teve que estudar muitas horas aqui, gastou muito dinheiro. Ele até falou que hoje em dia talvez nem valha mais a pena, então às vezes também a pessoa tem que vir disposta a mudar de área. E como eu disse, gente, tem muito trabalho. Ah, uma coisa, quando eu trabalhava no lar, gente, ela era essa coisa toda que eu falei pra vocês, mas tinha eu, psicóloga, lá tinha fisioterapeuta, uma menina que ela era fisioterapeuta na Venezuela, e aqui ela trabalhava lá igualzinha a mim. Tinha uma outra, gente, que ela era médica no país dela, ela era de Guiné-Bissau, a menina era médica. Vocês têm noção? Formada em medicina, e chegar aqui e ter que limpar a bunda de idoso, fazer tudo isso? Então, assim, a gente tem que literalmente descer mesmo do pedestal, da nossa vaidade. Ah, porque lá no Brasil eu era isso, eu era aquilo. Era, mas a gente não é mais, tá? Então, assim, é importante. Eu até falo, gente, aproveita quinta-feira pra postar os TBTs, que as pessoas não querem saber o que a gente era, não.
Eles querem que a gente, ó, caia pra dentro do trabalho. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Então, se vocês vierem disposto a trabalhar operacional, braçal, qualquer coisa, tem trabalho sim. Ah, Luana, você tá desejando isso pros outros? Gente, não é questão de desejar. Eu acredito que todo mundo tem que ter uma meta na vida, né? Se for possível fazer equivalência, validação da tua formação no Brasil, aqui em Portugal, faça, corra atrás disso. Mas até que isso aconteça, a gente tem que estar disposto a trabalhar com qualquer coisa. Ou mudar também de área. Uma outra área que tem muito emprego aqui, gente, soldador, construção civil, fábricas, né, restaurantes, hotelaria, motorista de caminhão. Só que para ser motorista de caminhão também tem um monte de particularidade. Tem que estar legal no país, porque tem que fazer uns cursos que só fazem depois que está legalizado. Né? Tem que tirar outras cartas aqui, porque agora eles não estão convertendo mais para motorista de caminhão, tá, gente? Eu não tô falando para quem vem com carteira de motorista do Brasil, não. Mas é sobre isso. Acho que eu falei tudo, mas se vocês quiserem que eu fale mais, gente, faixa salarial, né? Hoje o salário mínimo em Portugal é de 705 euros. Muita gente recebe o ordenado mínimo, como eles falam aqui. Nas fábricas tem as particularidades, que é o quê? Os adicionais de turno, horas extras, algumas dão a refeição em tickets. Nessa fábrica que eu falei pra vocês, a multinacional, eles dão a refeição, tem refeitório, mas quando você tá no turno da noite, o refeitório não funciona, então aí eles dão o ticket pra você. Então, assim, é coisa de pesquisar, e eu queria que vocês escrevessem nos comentários o que vocês querem mais que eu fale aqui a respeito de trabalho. Gente, ramo de estética, cabeleireiro, manicure também sempre tem muita oportunidade, tá bom? Beijo! Não esqueça, gente, se inscreva, compartilhe, convide outras pessoas pra curtirem, deixa o like e tudo. Beijo!